controlar artificialmente o preço das coisas. É o que eu acabei O de falar. salário mínimo nada mais é que um controle artificial de preços. É como se fosse um produto. E as Não é bem assim, meu jovem. Eu já expliquei a situação. O salário mínimo surgiu por causa de muita briga, muitas questões. Outra coisa, eu não sei se você sabe, mas o salário mínimo existe em quase todos os lugares do mundo. Inclusive nos Estados Unidos, que é o país mais capitalista que eu consigo pensar na minha cabeça. Os Estados Unidos tem salário mínimo, tá? Só para sua informação. E se não tivesse, também seria uma bagunça lá. Mas tudo bem, os Estados Unidos é um país que tem uma evolução diferente. Isso é outra questão histórica também, tá? Tudo que acontece na vida tem questões históricas, tem raízes históricas. pessoas começam a ter uma percepção, não gostam do pão de mim. É assim que funciona com aquela pessoa que queria trabalhar, preferiu o sanduíche natural, gourmet. Dá pra entender? E você preferiu por R$ 500, mas não podia porque era ilegal. E você preferiu o sanduíche natural, gourmet. Dá... Vamos voltar à questão aqui, de novo. Daqui a pouco essa mocinha aqui, ó, não ia ter mais o pão francês para comer. Porque a mocinha gourmet aqui ia começar a aceitar pão francês também. Gente, isso precisa entrar na cabeça das pessoas. Isso precisa entrar na cabeça dos jovens. Reduzir direitos trabalhistas só vai aumentar a empregabilidade num primeiro momento. Não é a solução para o que o Brasil está vivendo. A solução para o que o Brasil está vivendo é investimento, é desenvolvimento. O problema do Brasil não é econômico, não é financeiro, é político. Então, falar em diminuir direitos trabalhistas é uma mentira que o governo Temer está pregando para os trabalhadores, e os trabalhadores estão aceitando, porque não é necessário. Não é necessário e há outras soluções. Estão fazendo parecer que a única solução é essa. Não é. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre isso. Dá para entender? E a barganha dos menos destrói possibilidades de produção e as pequenas empresas morrem ou deixam de existir mais. Por quê? Como as maiores empresas conseguem produzir em alta escala, como elas têm um custo menor de produção, e as pequenas empresas, as microempresas, são obrigadas a cumprir com as mesmas regras, as mesmas condições de trabalho das grandes, elas acabam morrendo. Podemos dar exemplo, por exemplo, de um mercadinho e um grande supermercado. O mercadinho, ao lado do grande supermercado, ele acaba morrendo, porque ele precisa vender seus produtos mais caros. Por que ele precisa vender os seus produtos mais caros? Porque o salário do funcionário dele é o mesmo salário do funcionário dos grandes supermercados. Não, meu jovem, mais um equívoco da sua parte. O grande mercado vende mais barato não é por causa do salário, não, porque salário não influencia em preço. Salário faz parte do cálculo de custos, mas não influencia no preço final. O mercado grande vende mais, de novo, por causa da questão do capitalismo. Qual é a lógica do capitalismo? Acumulação de riqueza na mão de poucos, em detrimento de muitos. Então, por que o mercado grande vende mais barato? Porque ele compra uma quantidade muito maior. Então, por exemplo, cerveja. O Extra vai lá e compra a produção inteira da Antártica. Sei lá, uma partida inteira de produção da Antártica. Ele vai vender a cerveja da Antártica muito mais barato que o mercadinho da esquina. Não tem nada, absolutamente nada a ver com o salário do peão que trabalha lá. Pelo amor de Deus, gente, vamos se informar para fazer vídeo. Não dá para vocês passarem essas informações para o povo erradamente. Está errado, está tudo errado. Está equivocado, pelo amor de Deus, meu jovem. Procure saber, pelo menos sobre o que eu estou falando agora, procura saber disso. Por que o mercado grande consegue vender tão barato? Eu vou responder. É porque ele tem uma negociação diferenciada do mercado pequeno. Porque o mercado pequeno não tem capital para comprar muito. Não é nem que ele não possa comprar muito, não. Ele pode, não tem dinheiro. De novo a questão do capitalismo. O capitalismo sempre vai privilegiar quem tem mais capital. Independente se o cara é melhor ou não, trabalha melhor ou não, é bom ou não no que ele faz, não interessa. Se ele tem mais dinheiro, ele tem mais poder e ponto final. É o lado ruim do capitalismo. Agora vamos dar uma contraproposta à sua proposta. Ao invés de reduzir o salário do peão, que não faz diferença nenhuma no preço final do mercadinho, por que a gente não diminui os encargos tributários, por exemplo, do mercadinho? Por que a gente não cria? Por que o governo não cria um tratamento diferenciado para a pequena empresa?
Por que o governo não exclui cobrança de impostos da pequena empresa? Vocês estão entendendo que isso aí não é falado por ninguém? Ninguém vai falar isso para vocês, mas é possível. Pensem o seguinte, tem o mercadinho, tem o mercadão. O mercadão vai pagar todos os impostos. O mercadinho não. O mercadinho vai pagar somente salário. Olha que vantagem que o mercadinho vai ter, gente. Mas ninguém vai falar isso para vocês. Sabe por que não? Porque isso não interessa ao capitalista. E o nosso amigo aí, esqueci o nome dele, do Libertários, ele está ajudando o capitalista, porque está divulgando uma ideia equivocada de que salário prejudica a produção, diminui o valor da produção. Não é verdade. Salário nunca influenciou em custo final de nada. Porque salário é tão irrisório comparado aos custos de produção que não faz diferença. E, de novo, se você diminuir o salário, não vai parar nunca. Daqui a pouco vai ter gente trabalhando de graça pela comida que a empresa oferece. Isso também ninguém vai falar para vocês, mas é assim que funciona, tá? Você começa a tirar direito do trabalhador, não para mais. Então vamos lutar pelos nossos direitos. Não vamos aceitar essa mentira de que tirar direito do trabalhador vai salvar o Brasil. Isso não é verdade. O mercadinho não tem o potencial de estrutura, o potencial de produtividade igual um grande salário menor aos seus funcionários, né? Mas não, meu jovem, de novo, né? O mercadinho não produz nada, ele vende. Ele compra a produção de outros para vender. Então não faz diferença. Entendeu? Essa questão que você falou aí tem nada a ver. E, de novo, diminuir o salário não vai fazer diferença nenhuma. O problema é que ele compete em condições desiguais com o grande, não por causa de salário, mas por causa do maldito capital. Por causa do maldito capitalismo. Mercado com pleno emprego, com mais emprego. Um mercado onde as empresas elas competem para contratar melhores funcionários. Elas competem umas com as outras. Isso que aumenta o poder de barganha. Acabei de falar, não é verdade, gente. Não é verdade. Comparem os preços dos mercados, dos grandes mercados. Não compara dos pequenos, não compara só dos grandes. Vocês vão ver que não tem muita diferença, não há competitividade. É uma mentira, outra mentira do capitalismo. As empresas, as grandes empresas não competem entre si. Não, muito pelo contrário. Elas se ajudam. Tem um filme chamado Uma Mente Brilhante. É a história verdadeira de um pensador que complementa a teoria de Adam Smith, que é a teoria do capitalismo. Eu não vou explicar aqui não, porque eu nem tenho capacidade para isso, não tenho conhecimento para isso, mas enfim, a grosso modo, o que a teoria desse cara diz, vejam o filme, assistam o filme Uma Mente Brilhante. No momento em que ele está no bar, e que ele olha para a mulher, e que ele tem a visão da sua teoria, é a teoria que eu estou me referindo. E essa teoria diz, a grosso modo, que as empresas competem entre si, mas sempre vendo o bem maior para todos. As empresas competem entre si dentro de uma margem de aceitação de todas elas. As empresas não competem entre si de verdade. Você não vai ver uma empresa baixando o preço porque precisa de dinheiro. Nunca você vai ver isso. Os preços vão estar sempre mais ou menos no mesmo patamar. E isso não é nenhuma lei de mercado, não. Isso é controle artificial de preço, sim. Só que, ao invés de ser feito pelo Estado, é feito pelo capitalista. Aí vocês aceitam, né? Quando é o capitalista que faz a merda, todo mundo aceita, né? Tá bom. Eu tô ficando nervoso, não sei se dá pra perceber, mas tudo bem. O trabalhador é um mercado aquecido. E todas essas regrinhas estão... Outra coisa, ele tem razão. Realmente, se houvesse emprego sobrando, não precisava ter salário mínimo. Porque ia ter uma negociação. O problema é que nunca tem. O capitalismo nunca vai deixar ter emprego sobrando. As grandes empresas nunca vão deixar a pequena empresa crescer a ponto de oferecer perigo a elas. Eu estou falando, parece uma coisa assim, teoria da conspiração. É verdade, gente, é um fato, é um conhecimento que você tem que ter. As grandes empresas nunca vão deixar a pequena empresa se tornar, em conjunto que seja, um perigo para a grande empresa. Nunca, não vai acontecer nunca. É só você ver, o ser humano existe, está na Terra há milhares de anos. Vamos falar só da era moderna. Desde Jesus, vamos colocar lá. Tem 2017 anos que nós estamos aqui. Eu pergunto para vocês, mudou? As relações de trabalho mudaram para a pequena empresa? Mesmo nos países mais modernos, mais organizados, mesmo nos Estados Unidos, que é um país mais capitalista de todos, a pequena empresa tem influência no mercado? A grosso modo, no macro mercado, como se diz? Não. Então é isso, sabe? É uma bobagem falar que é o salário que vai mudar isso. Não é. O que vai mudar isso aí é investimento. O que vai mudar a empregabilidade é a quantidade de empregos. E como é que se muda isso? É com investimento.
O governo brasileiro, ao invés de investir, distribuiu dinheiro para o povo. Foi muito bom para o PT, porque se manteve no poder por 3 mandatos, quase 4. Quase 4 mandatos. Já não foi para o 4º mandato porque a Dilma foi impedida. Mas o que o PT fez foi isso aí, distribuir dinheiro para o povo sem investir em nada. Isso destrói a nação. Isso não é socialismo nem é comunismo, isso é burrice, isso é populismo. Não confundam as coisas. Não digam também que o PT é de esquerda, não é. O PT deixou de ser de esquerda desde o primeiro mandato do Lula, quando ele se associou ao PMDB. Então são duas bobagens que eu canso de ouvir aí, os socialistas. Quem são os socialistas? Não existe mais socialistas. No Brasil, pelo menos, não tem mais. Então, não fala bobagem. E voltando à questão, não é o salário que vai aumentar a empregabilidade. O que vai aumentar a empregabilidade é o número de empregos. O que vai aumentar a empregabilidade é investimento. Se o governo, por exemplo, criar um regime diferenciado para a abertura de novas e pequenas empresas, vai aumentar o número de empregos. Só que o governo não vai fazer isso, porque o governo também é capitalista. Uma outra informação que eu acho que é importante que vocês tenham. O Senado vai analisar agora essa questão trabalhista, das leis trabalhistas. A quantidade de senadores que são empregadores é quase 100%. Estão entendendo? O cara que vai dizer se o trabalhador deve perder direito ou não é o patrão. Isso parece justo para vocês? Parece correto para vocês? Os deputados também que fizeram, que votaram em primeira instância a reforma trabalhista, a maioria são empregadores, são capitalistas de qualquer forma. Eu pergunto novamente, parece certo para vocês o cara que te dá emprego decidir se você vai ou não continuar tendo os seus benefícios trabalhistas? Parece justo para vocês que o patrão decida em que condições que vocês vão trabalhar? Eu estou falando isso, gente, porque a saída para isso aí não é aceitar como esse jovem está pregando aí no vídeo dele, não. A saída para a reforma trabalhista é a luta. A gente tem que ir para a rua. A gente tem que brigar. A gente tem que lutar pelos nossos direitos. Não é aceitar que são os direitos trabalhistas que estão atrasando o crescimento da nação. Porque isso é uma mentira que enfiaram na cabeça de vocês. Vamos lutar pelos direitos trabalhistas. Não vamos aceitar que diminuir o salário, por exemplo, ou acabar com o salário mínimo vai melhorar alguma coisa para o Brasil. Não vai. Pelo menos não para o brasileiro. Outra coisa que é importante dizer também, que eu não sei se esse jovem sabe, mas se ele quiser ele pode estudar lá os fatos históricos, os dados históricos, e o capitalismo ele precisa de uma crise. É cíclico. Ciclicamente, ou seja, de tempos em tempos, o capitalismo precisa de uma crise. Eu estou falando, parece um absurdo, parece de novo teoria da conspiração. Não é. É assim que funciona. De tempos em tempos, o capitalismo sofre uma crise para ele poder, vamos dizer assim, se reaquecer. Não sei se o termo seria esse, mas enfim. O capitalismo precisa de tempos em tempos ter uma crise. Vou citar duas. A crise de 1932 dos Estados Unidos, se não me falha a memória, o breakdown, o break da bolsa, né, a quebrada da bolsa dos Estados Unidos, da década de 30, acho que foi em 1932. E mais recentemente, a crise dos bancos, que eu acho que foi em 2011, também nos Estados Unidos. Isso é para vocês verem que eu não estou falando bobagem. Então o que eu estou falando, eu estou falando e estou mostrando para vocês como é que funciona. É assim que funciona, tá? O capitalismo, essa quebradeira que ele falou aí, a redução da produtividade, não sei o que lá, isso acontece mesmo nos países, em todos os países capitalistas, com ou sem salário mínimo. O capitalismo eventualmente sofre uma crise. É cíclico. Os capitalistas sabem disso. Eles só não falam, mas eles sabem que o sistema capitalista ele não é autossustentável. Em algum momento ele tem que dar um break. Ele tem que dar uma quebrada. Isso vai acontecer sempre. Protege mesmo o trabalhador, você tem que observar de maneira muito superficial e, além disso, não conseguir enxergar como as coisas poderiam estar muito melhores sem as amarras do Estado em todo o mercado. Obrigado por ver o vídeo. Então, meu jovem, de novo, já que você falou em enxergar, cadê o cachorro? Já que você falou em enxergar, cadê o cachorro, rapá? Cachorro? Sumiu, tá aqui. Já que você falou em enxergar, meu jovem, eu acho que você precisa enxergar as coisas de uma outra ótica também. Enfiaram na sua cabeça que o problema do capitalismo é o trabalhador. Pelo amor de Deus, não é. O problema do capitalismo é a própria base do capitalismo. O capitalismo nasce da miséria, da pobreza, da fome e da acumulação de riqueza na mão de poucas pessoas
em detrimento de muitas pessoas. O capitalismo nasce justamente da diferença de classes sociais. O capitalismo nasce justamente da pobreza. O capitalismo precisa de pobre para viver. E é por essa razão que o capitalismo nunca vai deixar de produzir pobres. Para de achar que o problema do capitalismo é o trabalhador. Não é. O problema do capitalismo é o capitalismo em si. O capitalismo precisa da miséria. Se todo mundo tiver uma condição de emprego boa, se todo mundo pudesse produzir para si, se você não fosse obrigado a ser empregado, o capitalismo tinha falido. Né? Não teríamos mais capitalismo. Eu não sei que outro regime seria, mas não seria mais capitalismo. O capitalismo necessita que os trabalhadores ganhem muito mal e passem muita necessidade, porque senão você não aceita trabalhar em condições ruins. Então nunca vai haver pleno emprego. E é isso aí. Eu peço desculpas pelos momentos em que eu me excedi, mas é que o assunto mexe comigo. Eu estou assustado e até preocupado de ver como é que a juventude está tomando uns caminhos aí que eu acho muito equivocados. Talvez eu esteja errado, claro, não sou o dono da verdade. Mas acho que a juventude está indo por uns caminhos muito errados. Eu tenho visto muitos vídeos que tem uma base de conhecimento equivocada, tem uma base histórica equivocada. Não é questão de opinião diferente da minha, não é isso. Falta conhecimento, mas mesmo assim a pessoa tem uma opinião muito firme e está arrastando formando muitas outras opiniões equivocadas também. Não é questão de que todo mundo tem que ser comunista, muito pelo contrário. Eu falei no começo do vídeo que eu concordo que o comunismo não funciona, não dá certo, porque o ser humano não está pronto para isso. O ser humano precisa ter uma consciência de comunidade que não tem. O ser humano é muito egoísta para ser comunista. É impossível. Então o que nos resta, pelo menos por enquanto, eu não vou dizer que é o capitalismo não, que tem uma coisa chamada terceira via, que foi abandonada, mas para mim é a melhor solução. E o que eu estou querendo dizer é, mesmo que haja capitalismo, temos que parar com essa ideia de que não tem que ter interferência do governo, do Estado. Tem que ter sim. É aí que está o equívoco. O equívoco não está em achar que o capitalismo é bom. O capitalismo pode ser achado bom, embora tenha seus defeitos. O problema é achar que o capitalismo, que as relações de mercado vão se autorregulamentar. Isso não é verdade. Nós precisamos do Estado. Nós precisamos de leis trabalhistas. E as leis trabalhistas não aconteceram por acaso. Não é porque o governo é bonzinho e se preocupa com o povo. Não. Foi através de muita luta, muita pancadaria, algumas mortes, muitas greves. Então vamos respeitar isso, gente. Vamos parar de achar que vai ser bom para o trabalhador acabar com direitos trabalhistas. Isso não é verdade. Mais uma vez peço desculpas pelos momentos em que eu me excedi. Um abraço, meu amigo, você aí do vídeo que eu esqueci o nome. Excelente vídeo, mas eu vou repetir. Eu acho que você, em algumas coisas, está equivocado. Um forte abraço.